Meus amados, eu vos cumprimento com a paz do Senhor. Abra sua Bíblia junto comigo, Atos capítulo 2, versículo 42 em diante. Atos capítulo 2, versos 42 em diante. Desde já eu agradeço mais uma vez a oportunidade de ministrar a palavra do Senhor na minha casa, perante os meus irmãos, e adorar ao nosso Deus por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. Atos 2, 42, quantos já encontraram, diz amém? Diz assim a palavra do Senhor. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos, e tinham tudo em comum. E vendiam suas propriedades e fazendas, e repartiam com todos, segundo cada um havia de mister. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Amém? Te damos graças, meu Deus, pela Tua palavra. Louvamos o Teu nome porque mais uma vez vamos ministrar a Tua palavra. Louvamos o Teu nome e pedimos que a Tua graça seja derramada em cada um dos corações nesta hora. Que o Senhor nos dê graça em Tua palavra. Que o Senhor nos dê graça diante do Teu povo. E que o Senhor dê graça ao Teu povo diante da Tua palavra. Revela-nos, Deus, a Tua palavra e a Tua vontade para as nossas vidas nesta noite. Mais uma vez, fala com o Teu povo. Assim, ó Deus, te oramos e bendizemos em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Podeis assentar, queridos. Que Deus abençoe. Queridos, antes, deixa eu dar um aviso para os irmãos. Nós estamos terminando o ano letivo. Já estamos aí partindo para o final do ano. E eu quero aqui deixar o meu aviso aos irmãos que queiram fazer a ETAD. As matrículas estão abertas e elas se encerram dia 10 de janeiro, tá bom? Então tem um pouquinho de tempo ainda para você se programar. Ano que vem nós estamos aí com mais um núcleo ou mais uma sala da ETAD. Nós estaremos na segunda ministrando o básico, na quarta ministrando o médio e nas sextas-feiras estaremos ministrando o bacharel em teologia. Para você fazer o bacharel, você precisa passar pelo básico e pelo médio. Os irmãos que já terminaram o básico, venha fazer o médio. Os irmãos que terminaram o médio, mesmo aquele médio antigo que nós chamamos de médio 1, o antigo básico em teologia de 32 livros, se você terminou, você está apto a fazer o bacharel. E eu te convido a vir estudar junto conosco. Está uma bênção a nossa sala da ETAD, aos obreiros, às irmãs, aos irmãos que queiram aprender. Vamos ali, que cada dia nós aprendemos um pouquinho mais do Senhor nosso Deus. Amém? Então, se os irmãos se interessarem, pode nos procurar. E os irmãos que às vezes ficam com medo, alguns irmãos chegou e falou, pastor, eu tenho pouca leitura, eu tenho medo de ir lá e não dar conta. Então faz o seguinte, querido, vem aqui amanhã, 7 horas da noite, assiste uma aula com a gente, e você vai ver que é muito mais fácil do que você imagina. Tá bom? Ali nós somos uma comunidade, cada um ajuda o outro. E é uma bênção, irmão. A aula da ETAD eu costumo dizer que é uma terapia. A gente chega às vezes cansado, triste, e você vai embora alegre. É uma festa a sala da ETAD. E também lembrando, irmã Ana Souza, que nós temos o lanche da ETAD. Tem irmão que fala, pastor, mas das 7 às 10, irmão, ainda tem lanche, você acredita? Isso é uma coisa boa, alimenta a alma e o corpo também, tá bom?
Então, os irmãos que querem aprender, venham lá. Vocês não vão aprender comigo, não, de mim não, vocês vão aprender comigo. Lá nós aprendemos todos juntos. Amém? Mas, meus amados, deixa eu dar uma palavra aqui. Nós estamos chegando no final de novembro. E o final de outubro nós comemoramos a Reforma Protestante, no dia 31 de outubro. Foi os 500 anos da Reforma Protestante, dado a cabo por Martinho Lutero, quando afixou nas portas do castelo de Wittenberg as suas 95 teses, contradizendo os erros doutrinários da Igreja Católica ou da Igreja da época. Só existia a Igreja Católica. Mas deixa eu falar alguma coisa aqui, deixa eu ir ao contrário da natureza. Vamos, como a gente costuma dizer, de ré para trás. Então vamos de volta, do fim para o começo. Vamos entender uma coisa aqui. Quando nós falamos de reforma, é porque alguma coisa perdeu a forma. Por que houve uma reforma protestante? Houve uma reforma porque algo se deformou. Então, se algo deformou, é porque antes dela se deformar, ela tinha uma forma. Então, quando nós falamos de reforma, nós precisamos pensar e entender que para ter uma reforma, precisou de uma deforma. E para ter uma deforma, algo teve que ter uma forma. Então vamos entender algumas coisas aqui. Martinho Lutero, quando ele afixou as 95 teses, quando ele contradisse a Igreja Católica e pregou contra vários desvarios dos papas, é porque algo tinha saído daquela forma, daquela linha ao qual nós temos a Bíblia como única regra de fé e prática. Então vamos entender aqui, para que houvesse essa reforma, precisava voltar para a forma. E só houve a reforma porque ela se deformou. Os irmãos que participaram aqui no dia 31 de outubro, numa terça-feira, eu até dei uma palavra sobre a Reforma Protestante e expliquei bem detalhadamente, o tempo era bem mais vasto do que no domingo. A gente explicou tudo isto aí. A igreja, ela passou por várias alterações. Adentraram dentro da igreja doutrinas que não eram apenas diferentes da Bíblia Sagrada, mas eram doutrinas que contradiziam a igreja, a Bíblia Sagrada. E doutrinas que não eram apenas extra-bíblicas, mas eram doutrinas antibíblicas. Há uma coisa, o que é diferente uma da outra. Uma coisa é ser extra-bíblica e outra coisa é ser antibíblica. Tem muita coisa que nós falamos por dedução e por indução. Ah, pastor, mas por que você fala isso? Porque a Bíblia nos leva a falar isto. Não que esteja dentro da Bíblia, é algo extra-bíblico. Agora, o que nós não podemos fazer é sermos antibíblicos. Quando passa para ser antibíblico, aí entra algumas doutrinas, eu não vou citar muitas aqui, devido à exiguidade do tempo, mas deixa eu dizer algumas coisas aqui. A igreja começou a pregar sobre a doutrina do purgatório, e muitas vezes até a gente acaba sendo levados até a pensar que existe o purgatório, e a Bíblia não nos ensina isso, ou seja, é uma doutrina antibíblica. Foi inserida no contexto da igreja com o passar dos tempos, quando as pessoas começaram a andar fora da palavra de Deus e quiseram inventar artimanhas, artifícios para manter as pessoas dentro da igreja. Há alguns que conseguem manter os seus fiéis dentro da igreja por temor, mas o Senhor Jesus, Ele mantém os seus filhos e os seus servos no seu caminho por amor. E esse é o amor que nos constrange, esse é o amor que nos trouxe para a palavra de Deus. E durante mais de 1.600 anos a igreja passou
e veio andando aproximadamente 1.500 anos, e ela começou a sair do centro. Ela entrou em uma deformidade, ela perdeu a sua característica, ela perdeu a sua identidade. E quando nós falamos de reforma, nós precisamos de um modelo. E o modelo que nós temos não é um modelo carnal, não é um modelo humano, é um modelo que precisa e é bíblico. Então, se você fechou a Bíblia, volte para aí, para a palavra de Deus, Atos capítulo 2, versículo 42. Nós vamos ver aqui a forma que era a igreja, algumas das características que a igreja primitiva tinha. E é interessante que essa igreja aqui, ela estava bem nova. Pastor, mas a igreja primitiva era uma igreja perfeita? Não, nunca houve uma igreja perfeita. Nunca houve uma igreja que não tivesse erros, mas a Bíblia nos dá uma diretriz para que nós possamos andar por elas. E eu vejo em Atos capítulo 2, do versículo 42 ao 47, as marcas que a igreja deixou para ser seguido, e nós, se quisermos andar segundo a palavra de Deus, precisamos andar por ela. E a primeira marca da igreja que eu encontro em Atos capítulo 2, se você voltar, talvez uma página atrás, mas talvez na sua Bíblia ela ainda esteja na mesma página, você vai ver que quem está falando isto aqui é no final do sermão de Pedro. 40 dias após Jesus ser arrebatado aos céus, ou assunto aos céus, subir aos céus, os discípulos voltaram para o cenáculo, e 10 dias depois, então, houve a descida do Espírito Santo. Todos os que estavam naquele cenáculo foram cheios do Espírito Santo e falaram em outras línguas. A cidade se alvoroçou, as pessoas vieram para a porta do cenáculo, alguns disseram que eles estavam bêbados. Pedro abre as portas do cenáculo e diz: varões galileus, estes homens não estão bêbados ou embriagados como vós pensais, mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. E aí ele começa a narrar toda a história e traz a pregação do Evangelho, uma pregação totalmente bíblica, centrada no Senhor Jesus Cristo. Quando ele termina de pregar, no versículo 37 do capítulo 2, a Bíblia diz que, compungindo os corações, ouvindo essas palavras, eles disseram: que faremos, varões irmãos? Aí Pedro então diz: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. A Bíblia diz no versículo 41 que naquele dia se agregaram quase 3.000 almas. Quase 3.000 pessoas se converteram naquele dia. O versículo 41 para o 42 há um espaço de tempo, porque aqui no versículo 41 diz: e naquele dia 3.000 almas. O versículo 42 começa dizendo: e perseveravam. Para falar de perseverança tem que ter um espaço de tempo. Então houve um espaço de tempo entre esses dois versículos. Então vamos entender aqui. Começou a trazer uma forma para a igreja. O livro de Atos, o evangelista Lucas começa a narrar a história da igreja no livro de Atos. A implantação da igreja, as primeiras viagens missionárias, a chegada do batismo com o Espírito Santo em regiões dos gentios, em cidades dos gentios. Aí o versículo 42 diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos. Primeira marca da igreja é uma igreja ligada aos apóstolos. O que quer dizer isso? Ela tinha uma identidade, ela perseverava na doutrina dos apóstolos. Muitas vezes nós queremos pregar o evangelho. O apóstolo Paulo escreve para Timóteo dizendo: Timóteo, conjuro-te, pois, diante de Deus, que vai julgar os vivos e os mortos, na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instas a tempo e fora de tempo. Nós precisamos pregar a palavra.
Só que preste atenção, antes de pregar a palavra, nós precisamos conhecer a palavra. Porque tem muita coisa que está sendo pregada que não é a palavra. São ideologias humanas, são pensamentos vãos, são historinhas que são contadas e muitas vezes isso não é a palavra. Mas quando aqui ele diz assim, e perseveravam na doutrina dos apóstolos. Agora vamos dar uma parada aqui. O que essa era a doutrina dos apóstolos aqui? Irmão, qual é a Bíblia que Jesus lia? Não existia Novo Testamento. A Bíblia que Jesus lia era de Gênesis a Malaquias. A Bíblia que era ensinada nas sinagogas era de Gênesis a Malaquias. Já haviam os apóstolos, pode perceber aqui que o espaço de tempo foi um pouco vasto, porque ele diz que não perseverava na doutrina do apóstolo, mas perseverava na doutrina dos apóstolos. O apóstolo Paulo diz que a igreja tinha 3 colunas, chamados Pedro, Tiago e João. Ele mesmo diz que Pedro, Tiago e João eram considerados as colunas da igreja. Sabe o que significa? Havia uma questão dentro da igreja. Quando havia algum problema, alguma divergência, a igreja e os principais da igreja iam a Pedro, Tiago e João e diziam, olha, está acontecendo isto, o que nós devemos fazer? Sabe por quê? Porque a palavra final, quem autenticava era Pedro, Tiago e João, porque eles tinham estado com Jesus, assim como os demais outros 9 apóstolos, os demais 8 apóstolos. Podemos contar 9 também, porque Matias, quando foi escolhido, ele esteve junto com Jesus. Vamos entender? Se a igreja precisa ter uma marca, uma característica, essa principal característica é ter Bíblia na vida. Nós não podemos ser levados por ideologias humanas. Nós não podemos ser levados por palavras de psicólogo. Nós não podemos ser levados por palavras de sociólogos. Nós precisamos ser levados pela palavra inerrante do Senhor Jesus Cristo. A marca de uma igreja, ela não é uma igreja que buscava uma nova doutrina. Era uma igreja que estava centrada na palavra de Deus. E é por isso que toda terça-feira nós estamos aqui, ainda que em número reduzido, mas são aqueles que têm o desejo ardente no coração de entender o que é a palavra de Deus. Eles estão aqui porque querem aprender, viver e perseverar na doutrina dos apóstolos. Não era uma nova metodologia, não era uma nova ideologia, era uma igreja firmada e relacionada aos apóstolos. O primeiro livro do Novo Testamento a ser escrito foi a Epístola de Paulo aos Tessalonicenses. Foi a primeira a ser escrita. A última a ser escrita, é claro, foi o livro do Apocalipse, aproximadamente no ano 95 ou 96 depois de Cristo. Mas nessa época aqui, já existiam alguns escritos de João, alguns escritos de Paulo, de Pedro, algumas cartas que eram escritas por Paulo à igreja dos Tessalonicenses, à igreja de Laodiceia, à igreja de Éfeso. Essas cartas passavam de igreja em igreja e eles perseveravam nessa doutrina. Sabe o que é que nos assombra hoje? Cada crente quer ter uma ideologia para si. Cada crente quer formular uma teologia para si. Cada crente acha que ele tem o direito de abrir uma igreja. Cada crente já se acha o dono da palavra de Deus. Ele não volta para a palavra de Deus, mas ele olha a Bíblia. Ah não, eu acho que é assim. Eu já não aceito mais o que o pastor da igreja fala. Eu já não aceito mais o que a minha igreja fala. Eu já estudei. Querido, se nós precisamos de uma marca, se nós precisamos resgatar uma marca nos dias de hoje, chama-se voltar para a palavra de Deus. Às vezes nós até não procuramos formar uma igreja. Às vezes até nós não queremos formar ou formular uma nova teologia. Mas dentro da nossa casa, nós estamos aceitando, inserindo dentro do contexto familiar, práticas e ideologias contrárias à palavra de Deus, quando deveria a Bíblia ser pregada dentro dos lares para ela ser vivida dentro da igreja.
Só que hoje nós estamos invertendo. Nós estamos pregando dentro da igreja para ser vivido em casa. Tinha que ser, era pregada em casa. Era falada dentro de casa. Paulo em 2 Timóteo 4:2, eu já disse, pregues a palavra, insistas a tempo e fora de tempo. Tem muita gente aí tapando o ouvido para não ouvir a palavra de Deus. Aonde eles vão ouvir é da nossa boca. Às vezes você estava esperando dizer, eles vão ouvir a palavra de Deus aqui na igreja. Não, eles têm que ouvir da nossa boca aonde nós estivermos. Lá na sua escola ele tem que ouvir a palavra de Deus. Lá no seu serviço ele tem que ouvir a palavra de Deus. Lá na tua empresa ele tem que ouvir a palavra de Deus. É interessante que o Senhor Jesus, ele dá um ide. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Só que quando você estuda os originais da palavra de Deus, ou a língua original, você vê que na língua original, essa palavra ide não está no imperativo, ela está no gerúndio. É uma ação constante. Jesus estava dizendo, indo, pregai o evangelho a toda criatura. Ele não disse ide, ele disse indo, ou seja, aonde vocês forem, pregue o evangelho. Ele não disse, tornem-se a partir de hoje pregadores do evangelho e vão pregar o evangelho. Não, ele disse assim, vivam o evangelho, aonde vocês chegar, proclamem que o reino de Deus é chegado, arrependei-vos cada um, para que esteja chegado o reino de Deus a todos vós. Indo. O que é indo? Irmão, você vai passear, chegou alguém do seu lado, fala de Jesus Cristo para ele. Chegou, às vezes você está enfermo, foi para um hospital, você está indo, chegue lá e pregue a palavra do Senhor, fale de Jesus Cristo. Você não precisa ser pregador, faça como o endemoniado gadareno, que quando ele foi liberto, ele chegou para Jesus e disse, Jesus, eu te seguirei para onde o Senhor for. Jesus falou, não vai não. Volta para os teus e conta quão grandes coisas o Senhor Jesus te tem feito. Irmão, começa a contar o que Jesus falou, o que Jesus fez na tua vida, a transformação que você passou, e você já estará pregando o evangelho da paz. É interessante que Atos capítulo 14, versículo 7, essa palavra indo, ela fez efeito na vida dos cristãos. Preste atenção aqui, tirando os erros do calendário aí, vamos falar no calendário que nós vivemos, e apesar dele estar errado. No ano 33, Jesus Cristo foi crucificado. No ano 33, a igreja, ela foi fundada, lá no dia de Pentecostes. Mas Jesus já tinha dito, indo, leve o evangelho a toda criatura. Os judeus, os discípulos achou que o evangelho era só para eles. Não, vamos ficar aqui em Jerusalém. Jesus falou assim, olha, ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Eles falaram, não, esse negócio não é não. Jesus era judeu, quem escreveu a Bíblia é judeu. E o próprio Senhor Jesus, quando disse para a mulher samaritana, ele disse, olha, a salvação vem dos judeus. Irmão, pensa num povo de narizinho empinado, chama-se judeu. Aí eles ficou tudo no lugarzinho deles. Não saiu para lugar nenhum. Ficou aquela comunidade dos judeus dentro de Jerusalém. Do ano 33, estava todo mundo ali. No ano 70, o imperador Domiciano envia o general Tito, invade Jerusalém. E durante aproximadamente 18 meses, cerca a cidade de Jerusalém. 1 ano e meio depois, eles fazem um buraco no muro, entra na cidade, mata os judeus, os que conseguiram fugir, fugiram. Aí começou a chamada diáspora, ou a dispersão dos judeus. E para onde eles fugiam, eles levavam o evangelho. Sabe o que é que isso quer dizer? Jesus muito antes tinha dito, aonde vocês for, pregue o evangelho. Como eles ficaram muito sossegados, Jesus falou assim, eu vou mandar uma perseguição, porque tem gente lá que precisa ouvir o evangelho. Vocês estão aqui somente sossegados, mas vai pregar o evangelho. E aí eles saíram. Às vezes nós precisamos sair da nossa zona de conforto e temos condição de alcançar muito mais pessoas e achamos que a pregação ela tem que ser só aqui e agora. A marca da igreja é que ela é ligada à palavra de Deus. Ela tinha uma submissão. Marca de uma igreja é submissão.
Tem hora que a palavra é dura, tem hora que a palavra às vezes faz o nosso coração sangrar. Mas o apóstolo Paulo em 2 Coríntios ele escreve dizendo que a tristeza segundo Deus opera arrependimento para a salvação. Tem hora que Deus nos traz na moenda, mas é para provocar arrependimento e para salvar as nossas vidas. Seja submisso à palavra de Deus, atenda o que a palavra de Deus manda, porque isto aqui é salvação para as vossas almas. Segunda marca da igreja, era uma igreja ligada ao amor, ou pelo amor. Olha o que a Bíblia diz: e todos os que criam estavam juntos, e tinham tudo em comum, e vendiam suas propriedades e fazendas, e repartiam com todos, segundo cada um havia de mister, de necessário. Havia uma comunhão, eles estavam ligados uns aos outros. Você não vai ver no princípio da igreja, a igreja falando de dízimo. Pastor, dízimo é coisa do Antigo Testamento? Não. Mas é porque aqui não houve necessidade dos dízimos, porque todos tinham as coisas em comum. O bispo da igreja chegava aqui e dizia: olha, vocês têm que vender. Não. Nunca você ouviu uma palavra dizer que tinha que vender tudo e depositar aos pés dos apóstolos. É porque pelo Espírito Santo eles entenderam que eles eram irmãos. Irmão cuida do outro. Aí eles viram irmãos em necessidade. A Bíblia diz que vendiam suas propriedades, depositavam aos pés dos apóstolos. Sabe por que isso? Porque eles tinham cuidado uns dos outros. Eles se preocupavam com cada um. Esses dias um irmão chegou para mim e falou: pastor, sabe aquele irmão moreno? Faz dias que eu não vejo ele na igreja. Sabe o que é isso? Deu falta do irmão. Será que nós sentimos falta quando o irmão não vem na igreja? Segunda marca da igreja é o amor. A identidade do cristão é o amor. E o próprio Senhor Jesus Cristo foi quem disse: olha, se quiserdes ser bons diante de Deus o Pai, amai os vossos irmãos. Você quer entender isso aí? Lê a primeira carta do apóstolo João. A igreja ela precisa considerar uns aos outros. O apóstolo que escreveu a epístola aos Hebreus, ele escreve dizendo: consideremos-nos uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Consideremos-nos uns aos outros, para nos estimular ao amor. O que nós vemos nos dias atuais é uma geração que não sabe mais o que é amor. É uma geração que quando fala de amor, ele está falando de algo que ele pode dar e receber em troca. Quando a gente fala de amor, nós estamos vivendo dias em que quando alguém faz uma festa, ele convida alguém, que depois alguém vai convidar ele para sua festa, mas muitas vezes não convida aquela pessoa que nunca ninguém convidou ele, mas vai convidar aquele pobrezinho que não pode te dar nada em troca, porque a própria Bíblia diz que quem dá aos pobres empresta a Deus. Isso aqui não é ditado popular, isso aqui é a palavra de Deus. A igreja se preocupava uns com os outros. Quantas vezes, irmãos, nós não sabemos nem o que é uma oração intercessória. A nossa oração é eu e me dá. Quantas vezes nós não nos preocupamos em orar pela vida do irmão? Senhor, abençoa o teu servo, está passando uma necessidade. Senhor, olha, ajuda o teu servo, ele está fraco, ele já está quase caindo, Deus, mas sustenta ele. Oh querido, em nome do Senhor Jesus Cristo, passa a se preocupar com o irmão, mas é se preocupar em ver ele bem, em ver a prosperidade dele, ver Jesus na vida dele. Viu o irmão no erro? Chama ele e fala: irmão, eu quero orar contigo, eu quero desejar algo de bom para a tua vida. Vem cá, porque juntos nós vamos chegar ao céu. A marca da igreja é a marca do amor. Aí quando nós falamos de reforma, é porque houve uma deformidade. A igreja da Idade Média era uma igreja que só pensava em si. O clero romano era um dos mais ricos, os pobres cada vez mais espoliados.
quando vinha para a igreja para ouvir alguma palavra, chegava aqui e dizia: o teu pecado vale tanto, tem que pagar tanto, tem que dar, tem que dar, tem que dar. Mas na Bíblia não era dar, aqui eles repartiam uns para os outros. Querido, entenda uma coisa, saiba separar as coisas. O que é de Deus é de Deus. O teu dízimo, a tua oferta, a tua contribuição é para Deus, mas tem coisa que é responsabilidade nossa. Esses dias eu até ouvi um irmão, ele disse: pastor, tem tanto crente preguiçoso. Eu falei: irmão, tem mesmo. Ele falou: não, ele é preguiçoso e ainda fala para Deus. Ele vê o irmão enfermo, em vez de ir lá no irmão, ele diz: Senhor, visita o teu sermão. Quem tem que visitar é nós. Vai lá, Jesus, visita o teu servo, às vezes está pertinho de nós. Às vezes o que aquela pessoa precisa é da sua atenção. Sabe o que eu vejo aqui? Quando Jó estava na sua situação, os seus 3 amigos, Eliú, Bildade e Zofar, chegaram para Jó. Quando viram a situação de Jó, rasgaram as suas vestes, jogaram terra na cabeça, sentaram no chão e ficaram 7 dias sem dizer uma palavra. Eles entenderam que só a presença deles ali já era um conforto. Talvez você esteja dizendo: o que eu vou fazer lá na casa do irmão? Irmão, só a tua presença vai mostrar para aquela pessoa que ela é importante, que ela vale muito. Ah, pastor, tem muitos bancos vazios. Tem sim, mas é porque algum está viajando. Mas tem bancos vazios aqui de pessoas que já não vêm mais na igreja. E às vezes você mora pertinho e nunca chegou para ele e disse: irmão, senti sua falta na igreja. Eu sei o que é isso, porque quando um aluno meu falta, se eu não ligo para ele, eu mando um recado pelo zap. Ou se eu encontro ele, eu digo: irmão, você não veio na ETAD. Aí ele falou: pastor, o senhor sentiu minha falta? Senti. O pastor sente falta dos membros, mas isso aqui não é responsabilidade só de pastor, não, é nossa. Precisamos ser ligados no amor. O mesmo céu que você vai, o teu irmão vai. E quantas vezes nós olhamos para o irmão e diz: olha, eu não quero ir para o mesmo céu que esse irmão vai. Eu não gosto desse irmão. Eu não dou a paz do Senhor para ele. Querido, o mesmo sangue que está na tua vida é o sangue de Jesus Cristo que está na vida dele. Ele clama a Deus por Pai. Toma cuidado, porque você pode ter muito respeito pela palavra de Deus, mas você está tocando na filha, na noiva do Cordeiro. Ele também é igreja. Jesus pagou o preço por ele também. Então, querido, tudo que você puder fazer para levar o teu irmão para o céu e ir para o céu com ele, faça em nome de Jesus. Não lembra de perdão só no dia da ceia, não, porque Jesus pode voltar antes do dia da ceia. Peça perdão e perdoe o seu irmão. Não guarde essa mágoa no seu coração, não. Hoje na escola dominical nós estávamos comentando, eu estava conversando com os irmãos dizendo: sabe qual que é o problema? A maioria das pessoas de antigamente que morriam picados por cobra. Você sabe por que elas morriam? Porque antes de ela buscar socorro, elas ficavam correndo atrás da cobra para matar a cobra, em vez de buscar o remédio para a sua alma. Como se a gente pensasse: se eu matar a cobra, o efeito é anulado. Não é anulado. Irmão, alguém te ofendeu, irmão, joga isso fora do teu coração. Decida hoje mesmo: eu não vou carregar mágoa no meu coração. Ele que fez a mágoa em mim, então o ferido está eu vou buscar o bálsamo vem de Jesus Cristo. Senhor, ele me feriu, Senhor, meu coração está ferido, mas eu sei que é o Senhor quem tira a dor do coração. Perdoa-me agora, Senhor, eu vou perdoar ele, se precisa eu vou nele, eu libero o perdão, mas eu não quero essa mágoa. Enquanto você está aí preocupado com a sua dor, o irmão está lá, não está nem ligando para você. Está vivendo a vida dele, alegre, satisfeito, comprando, vendendo, festejando, e você está aí remoendo todo dia: eu não perdoo, eu não perdoo, eu não perdoo. Entenda, querido, um dos dois vai chegar no céu, e o mais provável é que ele vai e você fica. O mais provável é esse, por causa da falta de amor. Nós precisamos orar todo dia. Um dia eu perguntei para Deus: Senhor, a tua palavra diz assim: e tendo Jesus os amado, amou-os até o fim. Eu falei: Deus, o que é isso? Eu não entendi essa palavra. Levou mais de 3 anos e eu perguntando para Deus. Procurei em comentários, não encontrei.
E tendo-os amado, amou-os até o fim. E um dia chegou um pastor aqui e começou a pregar. Ele falou, vou pregar sobre o amor. Eu falei, vixe, é hoje. E eu comecei a entender. A Bíblia diz que Jesus passou a noite em oração. E descendo ele do monte pela manhã, Marcos capítulo 3, e descendo do monte, chamou para si os que ele quis, Pedro, Tiago, João, Filipe, Bartolomeu, Tomé, João, filho de Alfeu, Judas Iscariotes, Judas, irmão de Teudas, e chamou os 12. Quando Jesus os chama, Jesus ama aquelas pessoas, traz eles para junto de si. Passa um pouquinho, ele descobre que Tomé era um incrédulo. Ele olha, viu que um Pedro era um impulsivo carnal que queria resolver o negócio no tapa. Quando não podia no tapa, ele passava, era a espada mesmo. Ele olha para João e vê o João, um rapaz que achava-se o melhor de todos. João era chamado filho do trovão, mas foi a mãe de João e do seu irmão que disse, Senhor, no teu reino, deixa que os meus filhos se assentem, um à tua direita e outro à tua esquerda. Sabe o que é isso? Eram pessoas que estavam querendo somente ser vistos. Jesus descobriu que o Judas que ele tinha escolhido era um ladrão, mas a Bíblia diz que nem tudo isso que ele viu nos discípulos foi capaz de tirar o amor de Jesus da vida daqueles homens, e tendo-os amado, amou-os até o fim. Aí Jesus falou no meu coração, filho, quando eu disse que eu amei até os fins, foi porque eu descobri o defeito deles, mas eu não deixei de amar eles. Quantas vezes nós amamos um irmão, aí o dia que a gente descobre o mal dele, o defeito dele, já não quero mais amizade com ele. Eu tenho um colega, um amigo, e um dia nós conversando, indo para Goiânia de carro, ele falou, Deilton, vai chegar o dia que você vai me decepcionar. Vai chegar o dia que eu vou conhecer o seu defeito. Mas nós vamos continuar amigos. Amigo é assim. Jesus chama os discípulos e diz assim, eu já não vos chamarei mais de servos, mas te chamarei de amigos. Cada seu irmão, você olha para o lado, ele tem defeito. Sabe, olha para o seu irmão, ele tem maldade no coração. Nós temos maldade no coração porque temos uma natureza pecaminosa, mas dentro de nós reside o Espírito Santo de Deus. Esse é o Espírito Santo que nos é capaz de fazer olhar para o irmão e não ver o defeito dele, mas ver Jesus na vida dele. Ele errou, ele às vezes nos decepcionou, mas nós olhamos para ele e dizer, irmão, do jeito que você me decepcionou, eu também um dia posso te decepcionar, eu te perdoo em nome de Jesus. Você não está perdoando, não é no teu nome não, é perdoando no nome de Jesus. Amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei, disse Jesus. E queridos, a marca da igreja é o amor. Quando eu cheguei no seminário, um dos colegas meus disse assim, pastor Deilton, as pessoas mandam para o seminário os piores que tem na igreja. Eu falei, peraí, eu não era o pior da igreja não, hein? Olha, até quando eu fui, o pessoal chorou para mim não vir, eu não sou o pior não. Aí depois eu descobri que não era tão bom quando eu pensava. Irmão, você quer descobrir onde estão as piores pessoas? Dentro da igreja. Aqui Jesus salvou o prostituto, aqui Jesus salvou o ladrão, aqui Jesus salvou o beberrão, aqui Jesus salvou aquele que não sabia amar e está aprendendo a amar, e todo dia nós aprendemos um pouquinho de Jesus. Olha para a vida do irmão, olha para a vida do pastor, olha para a vida do obreiro, você vai ver defeitos, mas olha acima dele, você vai ver Jesus Cristo na vida dele. Para de ficar tentando que o seu irmão seja perfeito, porque não é a perfeição dele que te leva para o céu, o que te leva para o céu é a perfeição de Jesus Cristo. Você vai olhar para ele, vai ver ele no defeito, estenda a mão e diz, Jesus, abençoa aquela vida, ajuda ele. O mundo vai ver, peraí, mas essa comunidade lá é cheia de gente imperfeita, e está lá junto. O que faz eles ficarem juntos? Chama-se Espírito Santo de Deus. Marca da igreja. Terceira marca para mim terminar. Marca da igreja, adoração e serviço. Versículo 47, acompanhe comigo. Quando eu estou falando isso aqui, eu estou levando em conta a reforma protestante, porque eles deformaram, mas a forma é essa.
Se nós precisamos de uma reforma, o modelo é esse para nós voltarmos. É a Bíblia. Diz assim: e louvando a Deus e craindo na graça de todo o povo. Louvando a Deus. Salmo 100, versículo 2. Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com cântico. A igreja vem e se reúne, é para louvar a Deus. O louvor aqui é para Deus. A palavra aqui é dirigida por Deus. O culto aqui é para Deus. Eles adoravam, eles cultuavam. Irmão, o que é culto? Culto é reverência. Quando você adentra aqui, você entra em uma solenidade reverente. A presença de Deus está aqui, Jesus está presente aqui. Ele quer receber o teu louvor, Ele quer receber o teu elogio. Então quando você vir aqui, venha para adorar a Deus. Não venha aqui para dizer que o conjunto não cantou bem, que o irmão errou o hino, ou que a palavra não foi boa. O culto não é teu, o culto não é para você, o culto é para Deus. Eu estou dando o meu culto e o meu serviço para Deus. Entra aqui com cânticos. Entra aqui com cântico. Eu costumo dizer que o culto começa em casa. O culto começa em casa. Era muito comum. A igreja de antigamente, de 30 anos atrás, de 20 anos atrás, era conhecida pelos seus louvores. Porque onde você via um crente passando, principalmente na hora do culto, ele estava cantando um corinho, um hino da harpa, ele entrava de longe, as pessoas já ouviam o barulho da igreja, e nós éramos chamados de um povo barulhento. Que barulho era esse? Barulho de adoração a Deus. Aqui é para adorar, o culto deve ser direcionado a Deus. Tudo que nós fizermos tem que ter Deus em primeiro lugar. Pastor, que modelo de culto que nós temos? Bíblia. O modelo é da Idade Média? Não, querido. O modelo é da Igreja Batista? Não. O modelo é da comunidade? Não. O modelo é da Assembleia de Deus? Também não. O modelo é a Bíblia. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 26. Quer entender de igreja? Leia 1 e 2 Coríntios. É um modelo ali. Ali está ensinando, está mostrando os erros e ensinando como cuidar da igreja. 1 Coríntios 14, 26. Que fareis, pois, irmãos? Quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. A palavra que você trouxe edificou. O hino que você cantou edificou. Venha para adorar a Deus. Quando você vir aqui, venha preparado com algo para Deus. Eu sei que não é fácil, tem dia que a gente sai de casa com o coração angustiado, muitas vezes com o coração dilacerado por algum problema, por alguma coisa. Mas querido, chega aqui e diga: Deus, eu vou dar o meu culto ao Senhor. Se essa dor não for embora, eu vou te adorar com a minha dor. Mas se o Senhor me curar, eu continuarei adorando ao Senhor. Mas vem aqui para bendizer, para adorar, para glorificar, para exaltar aquele que vive eternamente. Para Efésios, o apóstolo Paulo escreve no capítulo 5, versículo 19, dizendo assim: falando entre vós em salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor nos vossos corações. A igreja está para adorar a Deus, só que nós estamos invertendo o culto. O maior do culto aqui é o pregador. Hoje estará conosco o homem de Deus, o grande, o fulano, ele veio. Irmão, quem veio foi Jesus Cristo. A nossa sabedoria, a nossa eloquência, a nossa didática, nada vai mudar. Mas se a unção de Deus descer aqui, ela muda a vida, ela constrange o coração, ela alegra o coração, ela nos faz chorar, ela nos faz arrepender. Sabe por quê? É a presença de Deus, é a unção de Deus. Aqui o maior é Jesus Cristo, é Ele que tem que ser adorado. A palavra tem que falar dEle, a palavra tem que glorificar Ele, o hino tem que falar dEle, o hino tem que glorificar
glorificar a Ele. É tudo dele, por Ele e para Ele. Marca da igreja. Quantas vezes nós ouvíamos dizer que a irmã ia lavar roupa e estava cantando, limpando a casa e estava cantando. Será, irmão, que essas práticas já sumiu do nosso cotidiano? Será que já sumiu? Será que no nosso dia a dia nós cantamos a Deus? Você lembra de algum hino que foi cantado aqui, que você pode cantar também? Irmão, se você tem um som na sua casa, põe hinos que adore a Deus. Põe hinos que adore a Deus. Você vai ver que o ambiente muda. A Bíblia diz que Deus habita entre os louvores. Ele está aqui quando nós adoramos. E quando nós estamos na nossa casa adorando, Ele está lá também. Adore a Ele, cante a Ele. Pastor, eu não sei cantar. Deus não está preocupado em cantores, não. Deus está procurando adoradores. E adoração é aquilo que sai do coração, é a tua sinceridade. Mas a mesma Bíblia diz que Deus procura os verdadeiros adoradores. Também diz no livro de Salmos: cantai bem e com júbilo, tocai bem e com júbilo. Então faça o teu melhor para Deus. E só para nós terminarmos, queridos, uma marca da igreja é o evangelismo. E caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Sabe o que eu aprendi? Ovelha gera ovelha. Pastor gera o quê? Ovelha, porque pastor é ovelha também. Igreja gera ovelha. Aonde você for, fale a palavra de Deus. Viva a palavra de Deus. Isso é marca da igreja. Nós não podemos deixar essa marca passar, essa identidade nossa passar. Ah, pastor, nós temos que mudar a nossa liturgia, nós temos que mudar o culto, nós temos que mudar. Não, querido, tem que ser a mesma coisa, porque enquanto a igreja foi mesma, a igreja prosperou, a igreja avançou, a igreja largou suas tendas. Enquanto você estiver indo e dizendo que Jesus salva, cura, batiza com o Espírito Santo e que vai nos levar para o céu, o pecador vai se arrepender. Mas é o evangelismo, mostra o que você é para todos aqueles que estão perto de você. Fique em pé em nome de Jesus. Agora, entenda uma coisa: não tem como nós sermos evangelistas sem antes voltar para a palavra de Deus. Persevere na doutrina dos apóstolos. Persevera na comunhão. Não seja aquele tipo de crente domingueiro que só vem na igreja no domingo. O crente da Santa Ceia que só vem na igreja no dia da ceia. E o crente do Réveillon que só vem na igreja no dia da virada do ano. Não seja não, querido. Tenha comunhão com os irmãos. Aqui é o lugar que nós aprendemos a lidar uns com os outros. Aqui nós aprendemos a lidar com as diferenças. É na diferença que Jesus vai fazer a unidade. É na diversidade que Jesus vai trazer a unidade do corpo de Cristo. É conhecendo quem eu sou e quem você é. Mas busque essas marcas na sua vida. Nós somos igreja de Cristo. Nós não podemos nos negar ao corpo. Nós não nos podemos negar à palavra de Deus. Voltemos para a palavra de Deus. Busquemos como modelo da nossa vida a santa palavra de Deus. Você vai ver mudança na sua vida. Você recebe essa palavra? Diz amém. Então ore comigo agora. Mas antes de orar eu quero perguntar: se tem alguém que não é crente e quer aceitar Jesus como Salvador, quer entregar a sua vida ao controle do Senhor Jesus, dá um sinal com a sua mão que eu quero orar por você agora. Eu quero orar contigo. Só quem não é crente e quer dizer: hoje eu quero aceitar Jesus como Salvador. Eu cansei dessa vida de pecado. A Bíblia diz que o Senhor acrescentava à igreja. Quem traz é o Senhor Jesus. Quem convence é o Espírito Santo de Deus. E é a palavra quem fala. Tem alguém para o Senhor Jesus hoje? Tem alguém que quer aceitar Jesus? Não tem? Então vamos dar graças pela palavra de Deus hoje. Ora comigo agora. Pai eterno, eu glorifico o teu santo nome nessa noite. Se houve um tempo em que a igreja desviou-se da tua palavra, aqui é um povo reunido que quer voltar para a palavra de Deus. Aqui é um povo, Senhor, que se preocupa em viver a tua palavra.
Aqui é um povo que busca voltar, entender a tua palavra e viver a tua palavra. Senhor, eu ministro a tua palavra nessa noite e eu oro pela vida de cada um dos teus servos hoje. Traz de volta o amor no nosso coração, traz de volta o amor pela tua palavra, traz de volta o amor pela tua igreja, traz de volta o amor pelos nossos irmãos. Meu Deus, traz de volta o desejo de louvar o teu nome, a alegria de frequentar a tua casa, o prazer de cultuar o teu nome, a alegria de estar junto com os irmãos, de ouvir o louvor da irmã, de ouvir o louvor do irmão, de ouvir o louvor dos cânticos. Meu Deus, que nessa noite o Senhor fale profundamente no nosso coração, e que aonde nós chegarmos, alguém possa dizer que aqui é um crente e que querem ouvir a tua palavra. Usa-nos, meu Senhor, como anunciadores das boas novas. Usa-nos para que possamos levar a tua mensagem até os rincões deste mundo. Meu Deus, em Acreúna ainda há pessoas que anseiam por ouvir a palavra do Senhor. Fale em cada coração nessa noite, ó Pai. Assim nós te oramos e te bendizemos em nome de Jesus. Amém e graças a Deus.